vou ter que cortar, pastor, quando... Pastor, eu vou fazer, a gente vai fazer o seguinte, eu vou falando umas besteiras aqui, aí negócio, o senhor vem engrossando, aí o senhor, né, limpa, eu vou olhar pro senhor, aí o senhor dá uma limpada no pigarro, tá ok? Eu percebi que o pastor tá aqui, eu vou ter que cortar algumas coisas. Falar em pastor e tal, eu tava dizendo a ele que a gente se viu lá, pelo menos eu o vi, né, no Concílio dos Calebes. Calebes eu acho que alguns aqui conhecem, né? Caleb, Missão Caleb. Quem participou aí, Missão Caleb? Né? Quem já participou? Quem já participou, Missão Caleb? Não, vocês conhecem, mas participar vocês não participaram, né? Foi uma experiência assim, muito gostosa. Eu, sinceramente, gostei muito. Eu vi o pessoal trabalhando lá na igreja de Linha do Tiro. Não se assustem com o nome, certo? Linha do Tiro não é que é um lugar perigoso, violento e tal. A história de Linha do Tiro é porque havia no bairro uma área de prática de tiro ao alvo, certo? Está esclarecido aí, né? Linha do Tiro é lugar de paz, ok? Não tem violência, não tem essas coisas lá não. Sim, mas voltando ao Caleb. Eu tive o prazer de acompanhar um pessoal que estava fazendo a Missão Caleb lá na igreja de Linha do Tiro. Então eu vi e gostei, achei muito interessante e tal. E eu resolvi participar, né? Poxa, eu gostei disso aí, eu quero participar desse negócio aí. Aí eu falei com o pessoal que trabalhou lá na igreja de Linha do Tiro e perguntei, né? Disse a eles, olha, próxima vez tá, que vocês forem fazer Caleb, não sei onde, eu quero estar junto com vocês. Se eu soubesse da alimentação dos Caleb, desculpa aí, viu, pastor? Se eu soubesse da alimentação dos Caleb, eu acho que eu não teria entrado, porque, gente, voltei amarelo. Voltei amarelo do Caleb. É uma média de 30 dias. É uma média de 30 dias comendo cuscuz. Cuscuz de manhã, cuscuz com soja, né? Uma coisinha para, né? Para não ficar só o cuscuz pelo cuscuz, né? Cuscuz com soja pelo menos, né? Aí de manhã cuscuz com soja. À tarde cuscuz com soja. Pensa negócio bom. De noite o que sobrou do almoço. Cuscuz com soja, né? Aí outro dia, Pior com fome. cuscuz com ovo. Olha, evoluiu. Cuscuz com ovo. Aí vez ou outra sai um arroz e feijão, né? Ao ferro, né? Ferro, ok. E à noite, o que sobrava da manhã ou da tarde, né? Mas, dentro desses, né? Dessa jornada de cuscuz, rolava outra coisa também. Pelo menos dava uma diferença. Vez ou outra, pastor, dava uma diferenciada. Saía 40. Vez ou outra dava uma diferenciada, saía 40. Então tá certo. 40 hoje foi bom. Deixa eu explicar, eu já falei com um e outro, né? Mas o que é isso exatamente que eu faço? Eu conto piada? Não é exatamente piada que eu conto. Eu pego situações assim do cotidiano, coisas que acontecem, coisas que a gente vê, coisas que acontecem com a gente, coisas que a gente vê na TV e tal, por aí. E a gente a gente procura explorar o lado cômico disso, né? Aí chegaram pra mim, você faz estandarte, né? Não, estandarte é outra coisa, viu? É stand-up, né? Stand-up comedy. Estandarte é outra coisa. Já falaram também, tu faz stand-by, né? Não, stand-by é... stand-by é outra coisa, tá? Eu tava pensando, eu vou confessar uma coisa, viu? Deixa eu olhar aqui pro rapidinho. Eu vou confessar uma coisa, eu sou fã de história em quadrinhos, né? Gibi, história em quadrinhos e tal. E eu sou muito fã do Homem-Aranha. Hoje eu não tenho mais, eu não compro gibi do Homem-Aranha e tal, mesmo porque pela minha idade não convém. Não cola. Né? Entre outras coisas, não convém estar comprando gibi do Homem-Aranha. E se você vier conversar comigo para
eu posso te dar um comparativo das coisas que saíram no gibi que não batem com o filme, né? A trilogia, na verdade, né? Porque saiu 1, 2, o 3 e tem o 4 também, né? Saiu agora. E tem umas coisas assim, quem é fã percebe umas coisas que Diferente. dá uma diferenciada. Por exemplo, o primeiro inimigo do Homem-Aranha no cinema foi o Duende Verde, mas no gibi foi um outro camarada chamado Camaleão. Mas não era exatamente disso que eu queria falar. Mas o que tá saindo agora é... Eu queria falar era o seguinte, eu penso assim, um dia desses estava pensando, eu acho que o Stan Lee, que foi o criador do Homem-Aranha e tantos outros personagens dos quadrinhos, eu acho que ele nunca frequentou uma aula de ciências. Ou nunca viu uma aranha na vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é por aqui. Não é pelas patas que a aranha solta a teia, né? É pelo... Tu não entendeu agora. Não é pelas patas. A turma veio entender agora, bicho. Né? Então seria um negócio meio estranho, né? Agora, outra coisa interessante é que esse pessoal que trabalha com história em quadrinhos, né? O Homem-Aranha, no caso, ele é um rapaz que ele foi picado por uma aranha radioativa. Interessante que eles pegam o melhor da aranha, né? As coisas grotescas, né? Eles não pegam. Por exemplo, você nunca viu o Homem-Aranha, quer seja no gibi ou no cinema, você nunca viu ele comendo mosca. Né? Enquanto a gente naturalmente come o quê? Uma salada de fruta, uma coisa assim e tal, né? Um sanduíche, isso e aquilo, cuscuz com soja, né? 40 você com nunca salsinha. viu no filme ou no gibi ele comendo um prato de mosca, né? A gente nunca vê isso. Então eles pegam as coisas mais interessantes, né? As coisas feias, as coisas grotescas, eles não expõem isso. Falando a respeito do meu nome, né? Eu não sei se alguém aqui já conheceu na vida alguém chamado Josias. Alguém já conheceu algum Josias na vida? Já? Caramba! Quer dizer que tem mais pessoas por aí pelo mundo com esse nome. Né? Meu nome é um negócio tão curioso. Alguém aqui tem um nome estranho? Não? Um nome assim, diferente, bem diferente. Qual é o seu nome? Eu nunca vi ninguém com meu nome, Giovanise. Calma. Giovanise. Giovanise. É mistura do nome do teu pai com o nome da tua mãe, Eu sabia. Quando vem esses nomes assim, é mistura da... José, o Jó de José e Ivanildo. O Eudson. Quando dá esses nomes assim, é mistura... É o pedaço do nome da mãe com um pedaço do nome do pai, né? Dá sempre essas coisas. Agora, meu nome, eu percebi que meu nome é uma coisa rara. Você chega num cinema, chega num local assim que tem muita gente. Se você falar Josias, só eu vou olhar para trás. Só eu vou olhar para trás. Agora, eu fico chateado às vezes porque tem professor que não se contenta de chamar só o teu nome, né? Nessa é um sobrenome. Ainda tem os que Meu sobrenome é Estelito. Eita, pô! Aí às vezes, uma vez ou outra, uma professora acho que era para tirar onda com a minha cara. Né? Aí, Josias Estelito, depois eu chegar ao final da aula, professora, a senhora está vendo mais algum outro Josias aqui na sala? Josias já é um nome bastante interessante para ainda citar o meu sobrenome. Não precisa não. Basta dizer Josias e eu atendo. Tá? Né? Não precisa dizer meu sobrenome. E se você... eu não sei o Word atualmente, né? Mas se você digitar, pelo menos no meu computador, quando eu digito Josias, aí ele... Sabe quando ele sublinha a palavra? Você escreve uma palavra, aí ele sublinha assim, né? Você quis dizer, tipo o Google, né? Você digita uma palavra no Google, aí o Google diz, você quis dizer tal coisa. Isso aí quando eu digito lá no Word, Josias, aí vem a linha vermelha, né? Sublinha assim. Vai em casa, faz o teste. Aí vem a linha vermelha. Aí eu chego lá com a seta do mouse, aí tem coisas.
Ou cosias, do Cosias. verbo cozer, né? Para quem entende aí, né? Esses verbos arcaicos que não são mais usados, né? Então, o computador pergunta se eu quis dizer coisas, ou cosias, né? Do verbo cozer. Eu cozia, tu cozias, ele cozia. Eu cozias. Né? Mas não é nada disso. O que mais que a gente poderia conversar? Eu estava vendo na televisão, Quase caiu. não que eu seja fã da Ana Maria Braga, mas eu estava vendo o programa da Ana Maria Braga, e estava assim, e nesse dia eles resolveram, ela estava falando de viagem de avião, essa coisa, malas que se perdem, isso e aquilo outro. Aí ela mostrou um monitor, aqueles monitores que a gente vê o que está se passando ali, né? Passa a mala por trás e tal. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, o pessoal que trabalha com isso, nota 10, excelente, porque eu olhei lá o monitor, as coisas passando lá por trás e tal. Eu olhei, eu não identifiquei nada, nenhuma garrafa que passou eu identifiquei, né? Se eu trabalhasse num negócio desse, ia dar muita confusão. Eu acho que ia ter muito atentado em viagem de avião e tal, porque era coisa de você, pelo menos eu não tenho habilidade nenhuma com isso, né? Passando assim, não, que isso é uma bola de boliche com um pavio, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Que isso aqui? Ah, um secador, daquele secador bem moderninho. Tal. Tem até Ah, um silenciador. secador, isso é um secador. Que isso aqui? Umas velas com um fio de telefone assim. Tal. Não, tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum nisso aqui. Outra coisa que eu estava vendo também foi no programa. Gente, eu confesso, eu não sou fã desses programas Ana Maria Braga e tal. É porque a gente chega num determinado local aí, né? Você não vai pedir para a pessoa mudar de canal e tal. Né? Ela está na casa dela, ela tem o direito de ver o que quiser. E não sei se foi nesse mesmo dia, aí estava falando da Gisele Bündchen, né? A Gisele Bündchen, quando ela veio no Brasil e tal, aqueles repórteres todos cercando ela, Globo, Band, Record e tal. Aí o repórter da Globo estava falando assim, estamos vendo uma Gisele Bündchen que põe a mão na terra. Eu olhei assim, caramba, ela não podia pôr a mão na terra não? Porque ela tinha alguma doença que não permitia que ela mexesse na terra e tal. Eu mexo na terra lá de casa, ninguém me filma, ninguém. Né? Eu não apareço na televisão por causa disso. Não, estamos vendo uma Gisele Bündchen pondo a mão na terra. Eu fiquei pensando, oxe, a mãe dela, quando ela era criança, acho que ela teve trauma até, né? Na infância, sei lá, quando ela ia brincar na terra. Minha filha, pelo amor de Deus, não faça isso, não bota a mão na terra. Terra tem cocô de gato, isso, aquilo, outro, não bota a mão na terra. Eu fiquei olhando assim. Grande coisa, botar a mão na terra, eu boto a mão na terra todo dia. Eu planto girassol, planto tomate. Ninguém me filma por causa disso, nunca apareci na televisão por causa disso. Né? Nem numa revista. O que mais que a gente poderia falar? Voltando àquela coisa de nomes, né? Eu não sei quantos aqui acompanharam. Esse comercial ele passava no SBT. Era no SBT que eu vi esse comercial. Era um comercial que dizia assim, quem viu vai lembrar. João, te ligam. Era um toque de celular, né? Que dizia seu nome. João, te ligam. Aí eu estava pensando, rapaz, além do João e da